Ei, vim te contar, estou em Cassa Integrazione. E agora? O que é isso? Buongiorno, meu povo! Vim aqui para mais um vídeo para explicar para vocês uma coisa que você não deveria trabalhar na Itália sem saber, o que é Cassa Integrazione. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Se quiser acompanhar nosso dia a dia, vai lá para o Instagram, que lá a gente mostra tudo tintim por tintim para vocês, passeios, dia a dia, trabalho, coisas que a gente às vezes não consegue mostrar aqui, lá tá completo. Não se esqueçam que se você tem vontade de morar na Itália ou se você tem vontade de vir viajar, a gente pode te ajudar em todos os dois casos. Se quiser vir morar, a gente tem a nossa consultoria que te ajuda com todos aquelas burocracias iniciais, o que eu tenho que fazer, quais papéis, enfim, gente, ajuda em tudo para você não ter que pensar em nada. Então bora lá para esse vídeo. Como vocês sabem, e para quem não sabe, eu trabalho em uma fábrica que faz peças para o mercado automobilístico. Se você não viu esse vídeo aí que conta tudo sobre o meu trabalho, volta lá que tem um vídeo como é trabalhar em fábrica. Lá você vai tirar todas as dúvidas até chegar nesse aqui. Eu trabalho nessa fábrica já faz uns 2 anos e pouco. E agora, nesse ano, a fábrica, não só aqui eu trabalho, mas todas as fábricas automobilísticas da Europa estão passando por um período muito complicado, que é uma crise. E para enfrentar essa crise, existe a Cassa Integrazione. E o que é? A Cassa Integrazione nada mais é do que um apoio financeiro do governo em que as empresas que estão passando por algum momento, seja crise como essa, ou seja uma crise interna também, não só do país todo, seja qualquer dificuldade financeira ou de falta de trabalho, porque muitas vezes pode ser que não tenha demanda de trabalho para o tanto de trabalhadores, eles podem recorrer ao governo pedindo essa ajuda. E essa medida permite que as empresas consigam reduzir o quadro de funcionários ou a jornada de trabalho, o que foi o nosso caso, que eles reduziram a nossa jornada de trabalho. Não é a primeira vez que eu estou em Cassa Integrazione, já falei outras vezes que eu fiquei em casa, que eu tive folgas em relação a isso neste ano. No ano passado ainda não tinha ocorrido, mas quem trabalha lá na empresa há muito tempo fala que isso já aconteceu em outras épocas. Inclusive, na época da pandemia, foi o que ajudou as empresas a manter os trabalhadores em casa. Então, recapitulando, é realmente um apoio do governo às empresas para manter os funcionários sem precisar demiti-los. Porque aqui na Itália existe o contrato indeterminado, que é praticamente impossível, não impossível, mas é bem complicado da empresa mandar um funcionário embora, porque os valores que eles têm que arcar para mandar alguém embora e as coisas que eles precisam provar acaba não valendo a pena. Então tem que ter uma forma de manter esse pessoal em casa sem ser mandado embora e a empresa não fechar as portas. E aí existe essa Cassa Integrazione. Pode ser, igual eu falei, pode ser só uma redução da jornada de trabalho ou pode ser a suspensão mesmo da jornada de trabalho. Na época da pandemia foi uma suspensão da jornada de trabalho, todo mundo ficou em casa por meses. E agora não, agora eles estão fazendo uma suspensão temporária, uma redução da carga. E aí, o que isso gera para o trabalhador e para a empresa? Para a empresa, eles têm um limite de tempo que eles podem pedir. Não é, por exemplo, sempre que der na telha aí da empresa pediu uma Cassa Integrazione. Não, eles têm um limite no ano de quantidade de dias. Eu não me lembro exatamente, mas eu posso procurar e colocar aqui embaixo para vocês. E eles podem diluir esse tempo no decorrer do ano. Exemplo, se forem 180 dias, não quer dizer que serão 180 dias direto. Lá na empresa, às vezes eles pedem um mês de Cassa Integrazione, 2 semanas de Cassa Integrazione, então a gente estará coberto naquelas 2 semanas com esse benefício do governo. O que é o benefício? O benefício, ele permite que a empresa deixe o trabalhador em casa e o governo que vai arcar com o salário do trabalhador. Então, permitindo que a empresa ali respire um pouco, né, sem tantos gastos. Mas o trabalhador, ele não vai receber o salário integral. Ele vai receber 80% daquele dia que ele ficou em casa. Então, se eu fiquei 1 semana em casa, no meu salário mensal, 1 semana será referente a 80% do meu salário que eu receberia naquela semana. O
O resto da semana que eu trabalhei, ok. Então, por mais que a Cassa Integração está aberta um mês, se eu fiquei em casa só uma semana, é só aquela semana que será contada com 80% do salário. O resto das semanas do mês, se eu fui para a empresa, se eu trabalhei, conta normalmente, mesmo que a cassa esteja aberta. E aqui na Itália, a cada mês trabalhado, você tem direito a 2,75 dias de férias. Então, nesse tempo que você está em Cassa Integrazione, isso não é contado. Os benefícios que você tem naqueles dias não será contado. Então, se eu fiquei uma semana em casa, ao longo do mês não serão 2,75 dias de férias, por causa que uma semana eu fiquei em casa, recebi 80% e não tive benefícios. E existem dois tipos de caça para a empresa requerer ao governo, que é a ordinária e a extraordinária. A ordinária são dificuldades ali temporárias, que provavelmente é o que a minha empresa pediu. Então, deu uma redução ali de trabalho, eles foram lá e pediram por pouco tempo lá a caça. A extraordinária são para períodos longos, dificuldades mais duradouras. É uma coisa mais séria ali. E aí tem alguns requisitos também para a empresa pedir, não é simplesmente, peraí, teve uma diminuição de trabalho ali, vamos pedir. Não, tem todos uns requisitos que o governo vai avaliar antes de permitir que a caça seja aberta. Por exemplo, o impacto que aquela crise está gerando na empresa, o impacto que vai gerar na vida dos trabalhadores, percentual de redução de demanda, enfim. Tem alguns pontos a serem avaliados, não é uma coisa tão simples assim de qualquer empresa pode pedir. A finalidade mesmo da caça é justamente esse de evitar demissões em massa, né? Diante a uma crise financeira no país, na empresa, enfim, na cidade, enfim. Não é só a minha empresa que está nesse período de Cassa Integrazione. Várias empresas do setor automobilístico ou que prestam serviço para o setor automobilístico estão passando pelo mesmo momento. E não só aqui na Itália, como em outros países também. Até a Alemanha, que é um país bem financeiramente, também está passando por um período complicado na esfera automobilística. A Europa vem enfrentando essa crise devido a vários fatores. Eu não posso dizer ao certo, é isso, é aquilo, porque eu sei também que não é um motivo só, mas tem vários. E os mais comentados lá na empresa são em relação a carros elétricos. A empresa automobilística, aqui na Europa pelo menos, mas eu vejo que em outros continentes também, eles apostaram muito na criação dos carros elétricos, no investimento ali de trazer uma novidade aí para o mercado. Porém, não é bem assim. Aqui na Europa falava-se que até 2030 todos os países tinham que estar preparados para o carro elétrico. Porém, estamos em 2024, o que não falta tanto assim, 6 anos, é uma coisa que passa muito rápido, praticamente 5, né, que já estamos no final de 2024. E você vê que falta muito, mas assim, muito, pra gente conseguir viver de carro elétrico. Uma das coisas que eu penso, as estradas não são preparadas, as cidades não são preparadas, com o fornecimento da energia ali para o carregamento dos carros, não tem vagas suficientes, né, para isso. As casas não são preparadas também para isso e nem os próprios carros têm um desempenho tão preparado, porque fala-se muito, né, que o desempenho de um carro elétrico não é o mesmo de um carro combustível, como gasolina, diesel, e sofre muito na variação de temperatura. E aí, talvez para países que as temperaturas se mantenham, seja mais fácil do que em países como aqui, que as temperaturas variam muito. Se você está numa cidade que está numa temperatura ali, você vai fazer uma viagem para uma montanha, a temperatura está negativa, o desempenho do carro muda completamente e aí acaba que o que era esperado de tempo ali de você conseguir se locomover com o veículo acaba diminuindo bruscamente por causa da mudança de temperatura. E aí você não estando preparado numa montanha, não ter onde carregar, não ter onde repor ali aquela energia, e aí, como que faz? Então eu acho que tudo isso causou uma instabilidade muito grande no mercado, causou um medo muito grande tanto do cliente, que ainda não conhece nada sobre carros elétricos, e a indústria e as cidades ainda não estarem preparadas suficientemente para a chegada dos carros elétricos.
As empresas, eu vi lá pelo menos na minha, começaram a investir muito em produzir peças para esses carros, trazer novas tecnologias, trazer novas máquinas para a produção daquilo e não teve demanda. E aí acabou dando no que deu. As concessionárias não conseguem vender, as empresas não conseguem vender, as empresas que produzem as peças não conseguem vender, ninguém vende e fica nessa. E aí formando uma crise muito grande. Mas eu digo, não é só pelo motivo dos carros elétricos, mas que eles têm uma parcela bem grande de culpa, isso tem. Teve também aquela escassez de chips que começou lá desde 2020, foi um impacto mundial na produção dos veículos, então isso também já ajudou até chegar nessa crise que estamos hoje, porque isso gerou muitos atrasos e redução na produção global de automóveis. Outro fator que eu acho são as mudanças regulatórias. Teve atualmente muitas mudanças nos regulamentos, tanto de emissão de poluentes quanto padrões ambientais, o que pressionou mais a indústria automobilística e causou aí alguns transtornos que também pode ter colaborado com essa crise. Outro fator, a concorrência global. A gente sabe que os países do Oriente estão produzindo muitos carros e de forma às vezes muito mais acessíveis, o que impacta também naquelas empresas que já eram tradicionais, tendo que mudar ali muitas coisas. Eu vejo que também muitas empresas aqui têm mudado daqui e de outros países para países com mão de obras mais baratas, justamente para tentar competir ali no valor final do veículo. E outro fator que eu penso é as condições econômicas pós-pandemia. Querendo ou não, a pandemia afetou muito todos os setores do mundo, mas a gente só vê esse impacto após a pandemia, né? Enquanto estava na pandemia, a gente sabia que tinha aquele impacto, mas ainda não estava vendo os resultados. E agora a gente colhe todo aquele resultado daquele tempo que ficou parado. Então, eu acho que juntou todos esses fatores aí, e podem ter mais fatores que a gente nem sabe, e aí tá ocorrendo essa redução de trabalho no setor automobilístico, o que faz com que as empresas precisem desse apoio do governo, que é a Cassa Integrazione, que eu vim explicar para vocês. Gente, lembrando que eu não sou especialista em economia, eu não sou especialista em mercado, não sou especialista em automobilismo, mas é o que eu vejo estando lá dentro da empresa que produz peças para a indústria automobilística e está em crise como outras aqui na região. E querendo ou não, se comenta muito lá dentro, né? Por exemplo, a Maserati já tem um tempo, desde o final do ano passado, que ela está em Cassa Integrazione, a Stellantis está mudando para a Polônia, a Volkswagen fechou uma fábrica imensa na Alemanha, e no Brasil tem aquele boom de que não tem venda de carros e aumentos estratosféricos dos preços. Enfim, a gente vê que não é uma coisa local, que não é uma coisa só da Europa, que não é uma coisa só da Itália, uma coisa realmente que está acontecendo no mundo inteiro, impactando todo mundo. Então, achei legal vir trazer para vocês o que é a Cassa Integrazione. Se caso, no emprego que você estiver, acontecer de seu chefe falar, estamos em Cassa Integrazione, e todos os trabalhadores ficarem, menos você que tá lá, não tô sabendo o que tá acontecendo, agora você já sabe. E não precisa desesperar, porque tem formas de resolver. Uma coisa que as empresas podem propor para você não receber só 80% do dia que você ficou em casa, é você usar os seus permissos ou férias. Então, se você tem férias ou permisso acumulado, eles podem falar, você prefere usar seu permisso? Que é aquela folga, né, que você tem direito. Você tem lá, eu tenho 30 dias de permisso que eu não usei. Eu prefiro usar o meu permisso do que estar em casa. E usar o seu permisso, você é uma folga de direito seu. Então, você vai receber 100% do seu salário no dia que você estiver em casa, e não 80% como a Cassa Integrazione. Então, pode ocorrer isso sim, mas se você não tem, você realmente estará em casa recebendo 80%. E é isso. Sabendo mais alguma novidade, ou se vocês também sabem alguma coisa sobre essa crise aí econômica do setor automobilístico, conta aí nos comentários, que eu quero aprender também mais sobre. E qualquer outra dúvida também deixa aí nos comentários, que eu respondo para vocês, se eu souber, né? Espero que tenham gostado. Já deixa seu comentário, deixa seu like e até a próxima.